Mas eu acho que faltou um pouquinho de bom senso do árbitro, que ele poderia ter expulsado antes do intervalo, até para dar direito e tempo para o treinador, no caso Felipe Luiz, ele montar a equipe com a menos. Porque ele foi... Olha o lado do Corinthians, porque se fosse no decorrer do jogo, ele ia ter que ter segundos para repensar. Entrevista. Por que ele fez isso? Se ele teve a oportunidade de expulsar naquele momento. A pergunta é, por que ele fez dessa maneira? Não, aí é outra coisa. Então... Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não chamo de falta de bom senso ele escolher falar. Agora, vou esperar os 15 minutos passarem e agora eu vou te contar. Flamengo e Corinthians já terminou, o Corinthians venceu, porém as polêmicas não param. Fora de campo tem muito debate, muitas discussões e agora lá na imprensa carioca rolou um debate muito forte ali, onde falaram, né, se o Flamengo foi ou não prejudicado pela arbitragem. Será que o protocolo do VAR foi imprudente? Será que eles modificaram ali o rumo do jogo? Será que realmente aquela expulsão ela deveria ter sido feita na volta do intervalo? A gente vai acompanhar tudo isso e muito mais. A partir de agora, alguns falaram que a imprensa do Rio tá chorando, outros falaram que realmente eles têm razão e a gente vai acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Então peço que vocês deixem o like, que inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma novidade. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e o link lá do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ô, Vênia Casagrande, jogou mal o Flamengo? Jogou mal o Flamengo. Sério? Jogou mal o Flamengo, mas olha só. A gente está falando de um Flamengo que vem de 3 partidas seguidas sofrendo derrota, algo que não acontecia desde 2023 e remete justamente a uma temporada fracassada do Flamengo em um passado recente. Mas acho que essas 3 partidas têm contextos diferentes. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, a Supercopa do Brasil, teve a expulsão do Carrascal, que, querendo ou não, prejudica demais a vida do Flamengo. Embora no segundo tempo o Flamengo não tenha sofrido uma pressão muito grande do Corinthians, mesmo com um a menos, mas você jogar com um a menos num começo de temporada, ainda mais com jogadores que estão muito abaixo fisicamente, e aí já vou entrar na minha opinião em relação ao jogo. Eu falei isso antes de a bola rolar, eu não começaria com o Jorginho e com a Arrascaeta, eu começaria com apenas um ou com nenhum, porque os dois estão muito abaixo fisicamente e a gente pode perceber na partida de ontem, inclusive, ficou muito nítido isso. Acho que o Felipe Luiz errou na escalação, eu teria dado minutagem, ou melhor, teria escalado no time titular o Everton Araújo e o Cebolinha, que são 2 jogadores que estão muito bem fisicamente, e para mim o Cebolinha, nesse começo de temporada, é o melhor jogador ofensivo da equipe rubro-negra, então eu daria mais oportunidade ao camisa 11. Acho que o Flamengo não fez um jogo terrível, mas a parte física pesou demais. E aí não adianta agora ficar criticando o planejamento, que eu acho que o planejamento agora é o mesmo que teria sido anteriormente. Estamos já na Supercopa do Brasil e eu gostei até mesmo da entrevista coletiva do Felipe Luiz quando ele menciona isso. Ele fala, agora não é para ficar dando desculpa, já estamos em jogos, entre aspas, que estão valendo, não é mais pré-temporada e agora todo jogo vai ser um jogo extremamente difícil para a vida do Flamengo. E no segundo tempo, após a expulsão do Carrascal, que depois a gente vai entrar nesse assunto, eu tenho certeza, se foi justo ou não. Enfim, eu acho que o Carrascal mereceu ser expulso e aí, querendo ou não, prejudica demais a vida do treinador. Porque você jogar com um a menos contra um Corinthians que entrou na partida parecendo uma final de Copa do Mundo, isso é um elogio, não é uma crítica, querendo ou não, isso prejudica demais a vida do treinador. Acho que ele demorou a fazer as mudanças, acho que ele demorou a botar o Everton Cebolinha, que era um jogador que deveria ter entrado muito antes nesse jogo, mas o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. Antes de a gente falar do demérito do Flamengo, da partida do Flamengo, tem que elogiar a partida do Corinthians também, porque do outro lado tem um adversário. Então agora o maior desafio do técnico Felipe Luiz à frente do Flamengo nessa temporada vai ser manter esses jogadores com sede de vitória, que eu acho que faltou um pouquinho também esses atletas na partida de ontem. Tartá, coloca aí na tela, por favor, a expulsão do Carrascal. Quero saber de você, a gente sabe que perder um jogador numa final, um time potente como o Corinthians, se fosse o contrário também, o Corinthians perdendo um time potente como o Flamengo, muda muito o enredo do jogo, a trajetória, o caminho, né? A gente quer... A expulsão, ela não é só... eu quero saber se você acha que ele deveria ou não ser expulso. Eu acho que sim, já vamos mostrar a imagem aqui pra vocês. O Tartaú Vene já deu opinião, disse que sim. Mas também ela foi curiosa, porque ela aconteceu como, Tartá? Ele deu a cotovelada e aí foi para o intervalo. E aí, quando volta do intervalo, o juiz expulsa ele. Algo muito incomum, né? Mas que tá dentro da regra e não foi fora da regra. Fala pra mim, Tartá, o que você achou desse lance aí do Carrascal?
O Carrascal mereceu ser expulso, né? Não pode, inclusive, o jogador do Flamengo, experiente como ele, fazer o que ele fez. Sabendo que estão no início de uma temporada, já numa final, ficar com -1 é muito difícil você enfrentar uma equipe que entrega muito a bola para o Flamengo, né, que foi a equipe do Corinthians, e busca realmente um jogo totalmente físico, porque era a única forma que o Corinthians tinha para tentar ferir o Flamengo. Tanto que você pega os números da partida, o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mesmo jogando um tempo inteiro, né, com um homem a menos. Mas com toda certeza, essa expulsão do Carrascal definiu muito o resultado dessa partida. E era pra... Fernandinho, eu posso dar minha opinião? Fala. Eu já dei minha opinião aqui que o jogador deveria ter sido expulso. Eu acho que antes de reclamarem da maneira como foi, que eu acho que foi, assim, tá dentro da regra. Inclusive, explicaram isso na transmissão ontem. Tá dentro da regra. Mas eu acho que faltou um pouquinho de bom senso do árbitro, que ele poderia ter expulsado antes do intervalo, até para dar direito e tempo para o treinador, no caso Felipe Luiz, ele montar a equipe com a menos, porque ele foi pego de surpresa. Antes de ficar, entre aspas, culpando o árbitro por conta dessa situação, eu acho que tem que chegar para o Carrascal e perguntar, vem cá, por que você fez isso? Eu acho que um jogador que faz isso aí deveria ter, inclusive, ser multado. Deveria botar em contrato dizendo que, ó, se prejudicar o clube, bota lá, multa em direito demais. Porque o que ele fez é inexplicável, gente. Não dá para você fazer isso nos tempos atuais, que a gente sabe que tem um monte de câmera assistindo o jogador. A expulsão era para acontecer. A forma como foi feita, eu critico, embora esteja dentro da regra. Mas eu vou tentar te fazer uma reflexão. Quando um jogador ele é expulso no decorrer da partida, o treinador precisa ser potente para, em segundos, recriar a sua regra, a sua lógica tática, né? Eu tô aqui num jogo, 30 minutos do primeiro tempo, eu sou treinadora, eu tenho um jogador meu expulso, eu em segundos preciso pensar no que eu vou fazer para mexer no meu time, correto? Mas não foi esse caso. Esse caso foi no último lance, ele poderia ter expulsado antes. Por isso mesmo, e foi no último lance, e se ele expulsa antes, ele pode dar 15 minutos pro Felipe Luiz para ele repensar o que ele vai fazer. Mas enquanto no normalmente... justo. Mas o que Porque é justo? aconteceu Seria justo naquele talvez momento. com o Corinthians? Não, mas olha só, Entende? Fernanda. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Aconteceu dentro do primeiro tempo. Eu entendo. E eu entendo o que você tá falando. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, que não é injusto ou falta de bom senso. Não, porque... faltou bom senso. Eu não sei. Pra quem? Por que ele... Olha o lado do Corinthians. Porque se fosse no decorrer do jogo, ele ia ter que ter segundos pra repensar. Tem que dar entrevista. Por que ele fez isso? Se ele teve a oportunidade de expulsar naquele momento. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo. Se fosse no decorrer... Mas você também entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. Se ele teve a oportunidade de expulsar naquele momento... Só pro Flamengo, não, entende? não é bom senso só pro Flamengo. Eu quero entender por que ele fez isso. Qual é a explicação assim? Eu também quero Porque entender. na cabeça dele, ele tem que ter alguma explicação pra fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá dentro da regra. Não, mas eu não falei que tá fora da regra. Então, eu falei que tá dentro da regra. Mas você falou, acho que faltou um pouco de bom senso pra ele. Bom senso por quê? Porque ele poderia ter feito naquele momento. Mas ele ia ajudar quem? Ele não ia ajudar ninguém. E assim, ele ia dar 15 minutos pro Felipe Luiz só pra ele pensar como é que ele volta pro time. Corte rápido. Ele não ajudou, ele só prejudicou. Mas quem tomou o cartão vermelho? O Carrascal. E quem que vai ficar com um a menos? O Flamengo. Então ele tem que Tudo se virar. Bem, mas a pergunta é, por que ele fez dessa maneira? Não, aí é outra coisa. Então... Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não chamo de falta de bom senso ele escolher falar. Agora, vou esperar os 15 minutos passarem e agora eu vou te contar. Cartão vermelho. O que ele não podia, aí você já falou, tá dentro da regra, pro pessoal entender, o que ele não poderia fazer é deixar o jogo rolar e avisar. Não, ele não isso pode. É óbvio, é. Dentro da regra até antes de começar o jogo, ele comunicar que tem um vermelho. Se ele vai no VAR e desceu pro intervalo, se antes ele dá o vermelho, que ele poderia fazer isso... Inclusive, ele teve tempo para dar vermelho, porque ele ficou conversando com o capitão. Ficou. Então, naquele momento, eu imaginei o seguinte, que inclusive foi o que eu pensei vendo o jogo. Falei, olha, ele deve estar avisando que o Carrascal vai ser expulso na volta do intervalo. Alguma coisa nesse sentido. Gente, na boa, assim, tá bom, você não concorda com falta de bom senso. Como que você resume essa situação? De verdade, porque assim, gente, isso foi a primeira vez que aconteceu
Chamou muita atenção, tanto é que naquele momento todo mundo ficou na dúvida se isso podia ou não. Naquele momento eu pensei o seguinte... que a gente acaba não sabendo, eu até né? conversei com o ex-árbitro, que eu não vou falar o nome porque eu não falei pra ele que ia dizer o nome dele aqui. Por exemplo, se o Felipe Luiz tivesse substituído o Carrascal, como é que iria acontecer? E aí esse ex-árbitro me explicou. O Carrascal ia voltar, Sim. ele ia expulsar e era como se nada tivesse acontecido. Não ia valer. Por exemplo, ninguém sabia. O ponto é, eu queria entender do árbitro, e aí, concordando ou não com a minha Sim, expressão, claro. eu acho que faltou bom senso dele, ou ele quis aparecer demais no jogo, não sei. Eu queria saber o que passou na cabeça dele a ele fazer isso. Porque ele teve tempo para expulsar. Esse é o grande ponto. Ele ficou enrolando um tempão, conversou com vários jogadores. Ele poderia ter expulsado naquele momento. É a prova com consulta, Tartar. Meus amigos, é um jogo que acabou, mas ainda gera muita polêmica. Eu quero muito saber o que vocês pensam em relação a isso. O Vene Casagrande tem razão, não tem em reclamar, né? O que muitos falam também é que o Flamengo não sabia que o jogador seria expulso e na volta do intervalo, depois de ter se programado para o segundo tempo, tem um jogador a menos. E aí pegou todo mundo de surpresa, inclusive acho que o Corinthians, até aí todos que estavam vendo o jogo, acho que ninguém imaginou que na volta do intervalo o Carrascal seria expulso. E convenhamos, né, que a expulsão foi muito bem feita, porque o Carrascal realmente foi muito imprudente, acertou ali o Bidon, que conseguiu cavar a expulsão do Carrascal. A gente quer muito saber a opinião de cada um de vocês. É um lance muito atípico no futebol brasileiro e certamente vai gerar ainda muita polêmica, não só agora, mas também ao longo dos anos. Deixa o like, inscrevam-se no canal, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!